hoje a gente começa uma nova série de mensagens. O tema da série é prosperidade bíblica. Vamos dizer esse tema juntos? Diga, prosperidade bíblica. Eu não sei se você sabe, mas os dois grandes vilões das pessoas, que as pessoas enfrentam, são problemas emocionais e problemas financeiros. Se você conversar com 10 pessoas, umas 7 vão navegar entre essas duas realidades. Eu tenho um problema emocional e a grande maioria eu tenho um problema financeiro. E o problema financeiro é tão sério que ele afeta o emocional. Sabe aquele ditado, quando a crise entra pela porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos? Já ouviu isso? Podia até ser um versículo, né? Não é bem o amor, né? Mas a paz. Ninguém consegue estar 100% quando a gente está enfrentando uma crise financeira. Então, nós vamos caminhar aqui durante esse domingo e mais 6, meditando de uma forma bíblica sobre prosperidade. A gente tem uma timeline aqui de todas as palavras. Olha só quanto tesouro vem por aí. A palavra de hoje será um coração rendido para uma vida sem estresse. Quem quer viver sem estresse, gente? Como é bom viver sem estresse, né? A segunda palavra domingo que vem é fé em Deus e sábia administração. Eu conheço gente que tem fé e ganha dinheiro, prospera, mas não segura, porque não sabe administrar. Então domingo que vem a gente vai falar sobre esses 2 pilares, tá? No terceiro domingo, os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Quarto domingo, liberdade espiritual e famílias abençoadas. Quinto domingo, generosidade e contentamento, vitória contra a avareza. Sexto domingo, consagração é multiplicação, o segredo das grandes decisões. E no último domingo, lá 14 de junho, nós vamos falar sobre praticando a espiritualidade que abençoa. Prepare-se, porque nós vamos crescer muito nessa série em nome de Jesus, amém? Então sejam bem-vindos a essa nova série de mensagem, e o tema dela é proposital, né? Prosperidade bíblica, ok? Nós vamos aprender à luz da Bíblia. Não vou falar para vocês aqui o que eu acho, ou algum outro pregador ou pregadora que vier aqui não vai falar o que a gente acha, a gente vai falar o que a Bíblia acha. Então, se prepare para isso. Tem um QR Code, se você escaneia aqui, teu celular já valoriza um monte, porque a pregação vai todo para ele. A gente está com um pouquinho de dificuldade para a turma desse lado, né? De conseguir escanear. Semana que vem a gente já tem as telas laterais de novo, mas se for preciso, dá uma andadinha, vem aqui, escaneia. Todo o esboço que está aqui já vai para você aí, e é melhor para você não ficar estressado, porque o tema é para combater o estresse. Tem gente que fica estressado e não consegue. Pastor, eu não consigo acompanhar o que você fala. Já estressou, perdeu a benção. Então escaneia o QR Code, porque o nosso time já preparou para você, amém? Bom, mas essa série, a gente vai entrar mesmo no caminho da palavra de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, esse tema é muito distorcido na realidade da igreja evangélica. Nós precisamos voltar à palavra, ok? A base precisa ser a Bíblia Sagrada. Veja comigo o que está escrito em Josué 1:8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Preste atenção, a prosperidade bíblica é fruto de obediência e fé ao Senhor e à sua palavra. Não dá para prosperar de forma que é projeto de Deus de outro caminho. Pastor, eu pago cursos para aprender como prosperar, eu acordo 4h59 da manhã para ouvir o fulano de tal, eu faço isso, aquilo, essas coisas podem até ser úteis, desde que a base seja a palavra de Deus. Se for filosofia, se for achômetro, se for estratégia de marketing apenas humano, não tem base bíblica, não gera prosperidade à luz da palavra. Então, a palavra prosperidade, ela tem sido distorcida até em ambientes evangélicos ao redor do mundo. Então, por causa de erros, infelizmente eu te falo isso com tristeza, por causa de erros, abusos, interpretações equivocadas, tendências maldosas, tem gente que faz isso de forma intencional, alguns acabaram se afastando do tema. Talvez quando você ouviu o tema, você é um que já fechou o coração. O pastor vai falar dinheiro. Não vou falar dinheiro, não vou gastar aqui 30 e poucos minutos, 40 minutos do meu tempo precioso e do teu, para ficar falando de dinheiro. Mas isso é uma triste realidade, porque tem gente que quando pensa nisso, já pensa só em dinheiro, né? Associa a ideia de ganância, vai para os dois extremos, né? Ou a ganância
ou então uma compreensão limitada de uma vida de miséria. Agora, no entanto, como cristãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós buscamos o real sentido de uma vida biblicamente próspera. Amém? A Bíblia, então, é a régua, a Bíblia é a bússola, e nós vamos corrigir e ajustar a nossa rota. A palavra de Deus, ela não vai revelar um pai que deseja miséria humana, ok? A gente não pode caminhar para esse extremo. Nós não acreditamos que Deus tem uma vida de miséria para alguém. Mas também nós não podemos entender que o único fim de Deus é que um filho alcance sucesso financeiro. Então, tem gente que só vive nos polos, né? Ou é miséria, não, voto de pobreza, ou então não, é porque eu tenho que ficar rico, é a vontade de Deus. Nós precisamos descobrir o equilíbrio disso. A narrativa bíblica inteira nós vamos perceber que prosperar é viver debaixo da bênção de Deus. Uma pessoa próspera é uma pessoa abençoada por Deus, e ela realiza o propósito pelo qual foi chamada. Então nós não podemos limitar o conceito de prosperidade apenas aos recursos, mas nós precisamos aplicar o conceito de prosperidade no nosso caráter, na nossa família. Quem é próspero tem relacionamentos prósperos, o trabalho e também nas finanças. Então a vida financeira é uma das partes que será alcançada pela prosperidade. A prosperidade bíblica, ela é integral. Ela vai tocar inteiramente a nossa vida. Ela vai abranger saúde, paz, espiritualidade, administração, família, provisão material, de forma plena. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Eu conheço gente que tem dinheiro, mas o casamento está destruído. Eu conheço gente que tem as melhores empresas, humanamente falando, mas para dormir tem que tomar um medicamento fortíssimo e para acordar tem que tomar outro. Para acordar, quando eu digo assim, é para ficar acordado, né? Durante o dia, porque não dá dormindo tomar um remédio, a não ser que esteja bem loucaço. Mas tem gente que está ganhando dinheiro, mas está arrebentado. Então, não é sobre isso. Olha só o quanto essa oração é forte. 3 de João 1:2. Lê na tela comigo. Diz assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha a plenitude dessa oração aqui. Agora eu sei que nós vivemos em uma era marcada pela desigualdade social. Inclusive Goiânia é uma das cidades com o maior índice de desigualdade social da América Latina. Nós vivemos em um contexto marcado pela ganância, pelo materialismo. Nós vivemos em um tempo em que a pessoa acha que para ela ser reconhecida, ela precisa de um carro tal. Não, o dia que eu conseguir uma caminhonete, aí eu tenho respeito. O dia que eu entrar numa marca tal, aí eu vou ser, pastor, minha profissão, eu preciso mostrar que eu tenho e tal. E esse materialismo, né, essa ganância, isso vai intoxicando, né? A sociedade, ela fica tóxica, é ruim de viver. Nós estamos inseridos em uma sociedade no qual famílias estão sendo destruídas por jogos de aposta online. Eu não sei se você sabe, mas isso é assustador. Você sabia que no nosso país, a cada 10 pessoas, 4 estão endividadas com jogos online? É quase a metade. E se nós estamos falando de um número real, tem muita gente aqui no nosso meio que está enfrentando esse problema. Porque saiu no IBGE também que quase 50% dos evangélicos jogam em jogos de aposta online. Meu Deus, gente. Pensa, metade desse povo aqui, vamos dividir no meio aqui, metade joga e metade não. Qual é a metade que joga, gente? Sangue de Cristo. Mas eu acredito que aqui, como o povo ama a palavra de Deus, esse percentual deve ser mais baixo. Mas talvez você é alguém que está preso nisso. Pastor, faz uma fezinha. Gente, para mim acabou quando eu vi as betes usando a palavra fezinha, profetizar. Profetiza, faz lá. Pelo amor de Deus, não é possível que você vai acreditar nisso. Eu não sei se você sabe, mas as máquinas de cassino lá de Las Vegas, por exemplo, elas são feitas para você não ganhar dinheiro. É só o cassino que ganha. E eu estou falando de máquinas com mecânica, ok? Então elas são programadas, mesmo girando ali, colocou a moedinha e tal, né? E parou tudo igualzinho, ganhou dinheiro. Não parou, não é para você ganhar. Então, se uma máquina mecânica pode ser manipulada, imagina uma máquina virtual, criatura.
Não, pastor, joga, baixa o tigrinho aí para você ver, eu já ganhei um dinheiro lá. Pelo amor de Deus, esse tigrinho vai acabar engolindo você. Sai fora. Não, pastor, mas eu não jogo no tigrinho não, mas eu jogo nas bets. Por quê? Porque aí eu aposto no meu time. Ontem mesmo, pastor, eu quase ganhei um dinheiro com o meu Palmeiras do seu Santos. Perdeu, você apostou, perdeu. Você achou que os Palmeiras iam ganhar do Santos, nós quase ganhamos de vocês. Então você fica apostando. Gente, não é possível também que você é inocente assim. Preste atenção. Esses dias, vocês viram o que aconteceu com o Bruno Henrique, um dos principais jogadores do Flamengo? Ele manipulou um cartão amarelo para o irmão dele ganhar 20 mil reais. O cara milionário, gente, se sou eu. E o meu irmão falou assim, ó, mano, toma um cartão amarelo lá, porque eu apostei aqui, eu ganho 20 mil. Eu pegava os 20 mil, dava na cara dele primeiro, pá! E depois falou assim, toma, você está precisando de 20 mil, mas eu não vou fazer um negócio desse. Burlar, forjar. Então eu sei que tem atleta sério, inclusive aqui nessa comunidade. Nós temos jogadores de futebol aqui, rapazes que treinam, homens. Eu sei que vocês são sérios e que vocês levam isso como uma profissão e como um trabalho. Mas tem gente mala. Tem árbitro que manipula resultado, tem federação e tal, para te enganar. Então você está lá, pastor, uma hora eu acerto a mão, e aí você vai ver o dinheirão que eu vou ganhar, eu vou ficar rico. Não vai, não vai. Eu oro para que você não ganhe. Vai sair da igreja. Não tem jeito, você é a igreja. Onde você for, a igreja está junto. Teve um dia que um miserável chegou em mim e falou assim, pastor, estou jogando na Mega Sena da virada, viu? Ora para mim, porque se eu ganhar, nós vamos comprar esse terreno aqui. Eu falei, não vou orar, irmão. Não vou orar porque Deus não quer fazer assim. Imagina, gente, nós chegamos aqui e falamos assim, ó, gente, o irmão fulano ganhou na Mega Sena, nós vamos comprar esse terreno. Quem que vai dar um glória a Deus? É glória para a Caixa Econômica Federal. Não é para Deus. Só que o irmão foi ainda mais boçal. Ele falou assim, ó, né? Mas se eu ganhar, você vai querer o dízimo. Pensa, gente, num miserável desse. Eu falei, não, irmão, não vou não. Primeiro que o dízimo não é para mim. Isso não existe. Então, você não vai nessa onda. Isso é engano. Gente, eu estou falando sério. Tem famílias sendo destruídas por causa disso. Prisão. Por quê? Pastor, uma vez que eu acertar aqui, eu faço. Aí talvez você que é jovem, está me ouvindo, o homem está pensando, pastor, mas eu estou perdendo pouco dinheiro. Eu aposto assim em 100, 50, às vezes eu vou lá 300 e tal. Pelo amor de Deus, não caia nesse engano. Isso é uma mentira do inferno para roubar a tua paz. Então, como igreja, nós precisamos mais do que nunca voltar os nossos olhos para o padrão do céu. Olha o que o pastor Maurílio acabou de orar por nós aqui, gente. É o padrão do céu na terra, é esse o padrão. Então, o estilo de vida que Deus tem para nós. Nessa campanha nós vamos olhar para a prosperidade à luz da Bíblia, ao longo dessas semanas, para aprender como isso, amém? Então a palavra de hoje é um coração rendido para uma vida sem estresse. Eu quero te convidar para ler comigo Mateus capítulo 19, o verso 16. Vamos ler bonitinho assim, a moda antiga, de pé. Como eu amo quando a gente fica de pé assim, ó, reverência para ler a Bíblia. Eu sei que isso quase não faz hoje, né? Tem lugares aí que o povo nem carrega a Bíblia, mas aqui o povo carrega. Se não tem impresso, tem no celular. Se não tem impresso, não tem no celular, vai ler com o irmão que está do lado. Porque fala, irmão, domingo que vem eu trago a minha. Vamos ler Mateus, capítulo 19, verso 16. Tem um texto maravilhoso aqui que Jesus encontra com um jovem rico. E ele vai nos ensinar algo poderoso que vai abençoar o nosso coração. Vocês acharam? Diz a palavra assim, Mateus 19, 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? A pergunta dele é interessante. Jesus lhe respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta do cara. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que esse jovem disse para Jesus? Não vou te seguir.
Pode sentar, por favor. Eu fico impressionado com Mateus 19, 16. Sabe por quê? Porque esse aqui é um dos poucos relatos que Deus ganha um não de alguém. Você entende o que acaba de acontecer aqui? Jesus chama esse cara para se tornar um seguidor dele. E ele diz não. Ele disse não por quê? Por causa de um problema seríssimo que pode acontecer comigo e com você. Dinheiro é um assunto espiritual. Preste atenção. Por quê? Porque o dinheiro ele revela as nossas intenções, ele expõe as motivações. O dinheiro ele traz os valores e as prioridades. Ele mostra isso. Você sabia que nas Escrituras, em toda a Bíblia Sagrada, existem mais de 6.000 versos relacionados a dinheiro, riquezas e bens? A Bíblia fala mais de dinheiro, riquezas e bens do que do inferno, por exemplo. É sério? Então é porque é um tema relevante que a gente precisa estudar. Então não fecha o coração não. Eu sei que talvez você já ouviu muita coisa torcida e distorcida por isso. Mas abre o coração porque a gente vai passear pela Bíblia e vamos aprender. Então nunca, nos mais de 6.000 textos na Bíblia sobre dinheiro, riquezas ou bens, mas nunca foi sobre o dinheiro em si o texto, mas sim sobre o nosso coração. Logo, a essência da vida bíblica próspera é um coração sensível e rendido a Deus. Um coração íntegro, inteiro, um coração apaixonado por Jesus, focado no seu propósito. Ele não vai se dividir entre Deus e o dinheiro. Esse jovem, por exemplo, ele foi colocado numa bifurcação. Jesus falou assim, eu estou te chamando para me seguir, mas para isso você tem que abrir mão de tudo que você tem. O que ele escolheu? Não seguir Jesus e continuar com o que ele tinha. Então isso é um perigo que nós corremos. O jovem rico se encontra com Jesus e ele afirma que seguia plenamente a lei. Nós estamos falando aqui de um cara extraordinário. Por quê? Porque ele chega em Jesus, ele fala assim, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, segue os mandamentos. Jesus cita ali todos eles, honra pai, mãe, ama Deus, não mente, não rouba, tal. Aí o que ele fala? Tudo isso eu já faço. Detalhe, ele não estava mentindo, porque se ele estivesse mentindo, Jesus teria dito assim, mentiroso, você não honra o teu pai e tua mãe. Jesus ia passar uma vergonha nele lá. Não, eu não roubo. Rouba sim. O que você tem? Ele não fez isso com a mulher adúltera? Vai lá e chama o teu marido. Não tem marido. Não tem mesmo. Porque todos você já teve, não era o seu, o que você está agora. Então Jesus não deixava ninguém ficar querendo mentir e tal. Então quando esse jovem fala, eu obedeço todos os mandamentos, Jesus, ratifica isso. Obedece mesmo. Então, queridão, falta só uma coisa para você. Para você ser perfeito, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Mas aí, queridos, nós precisamos entender aqui que Jesus, ele entra num ponto para mostrar que a entrega desse jovem, por mais que fosse extraordinária, Jesus está mostrando aqui nesse texto que a obediência desse jovem rico, por mais que fosse muito acima da média, mas ela era limitada. Ele não quis ir para um nível mais profundo. Jesus está dizendo assim, vamos além, vende tudo e me segue. Não, aí eu não posso. Então quando nós lemos essa conversa aqui, nós precisamos perguntar, por qual motivo Jesus pediu para ele vender tudo e doar os seus bens? Porque Jesus queria o dinheiro dele? Claro que não, o texto já mostra isso. Porque Jesus não falou assim, quer me seguir? Vende tudo que você tem e dá de oferta na igreja que eu estou fundando aqui. A gente precisa comprar um som novo. Vende tudo que você tem e dá de oferta, porque a gente precisa comprar uns barcos novos, porque nós vamos fazer um projeto com os ribeirinhos aí. Não. Jesus fala, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Distribui aí. Então Jesus não queria o dinheiro dele. O que Jesus queria, igreja? O coração daquele jovem. E é sobre isso que Jesus está falando conosco hoje. Olha o que o pastor Rick Warren disse. A questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Ele o possui, o dinheiro deixa de controlar você. Você não pode ser possuído pelo dinheiro. Você pode possuir o dinheiro, mas não pode ser possuído por ele. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão.
Como que eu sei se eu tenho algo ou se é aquele algo que me tem? Quando você está disposto a doar. Tudo que você tem está pronto para ser doado? Se Jesus falar contigo agora, vende tudo que você tem e abençoa uma causa em tal lugar, você está pronto? Tudo é meio radical, né? Mas se ele falar só desse celular que está aí na tua mão, você faria? Se o Espírito Santo falar agora assim, ó, dá o celular agora para o vizinho que está do lado. Gente, o Espírito Santo fala direto. Esses dias um irmão estava aqui nesse culto, e ele estava adorando, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, tira esse tênis agora e leva lá para tal pessoa. Ele falou, não é possível, acabei de comprar o tênis. Pensa num tênis top. Pensa num tênis caro. E o irmão está lá adorando, isso é coisa minha, eu estou doido. Tira o tênis e leva para fulano. Não, não é possível. Como é que eu vou embora a pé, Jesus? Tira o tênis e leva. Tá bom, Jesus. Tirou o tênis, chegou no irmão, falou assim, irmão, não pergunta nada não. Jesus mandou eu te dar esse tênis e eu estou indo embora. Fui embora descalço. Aconteceu aqui. Aconteceu já várias vezes. Então, e aí? Como que está o nosso coração? A gente tem as coisas ou as coisas nos possuem? Reflete sobre isso. Então, nessa primeira mensagem, o que a gente mais vai sondar aqui é onde está o nosso coração. Como tem estado as suas emoções, estado de espírito quando você pensa em suas finanças. Então, eu quero te pedir para não olhar para fora agora. Durante tudo que a gente está falando aqui, olhe para você. Sonde o seu coração. O pastor Carlito Paz disse que em Cristo nós descobrimos que prosperidade não é peso, mas é descanso. Não é acúmulo, mas é propósito. Não é ansiedade, mas é paz. Amém? A verdadeira prosperidade envolve leveza e liberdade. Eu posso ter muitas coisas, mas isso é só para trazer um pequeno acréscimo. Mas eu já tenho tudo que eu preciso. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Amém? Então, como é que a gente faz para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera? Eu quero te dar alguns pontos aqui rapidamente. O primeiro deles é: avalie sempre as suas motivações. Preste atenção. Todas as vezes que você for doar algo para alguém, para alguma causa, fazer qualquer coisa que é doação, avalie o que está te motivando para isso. Porque se for por barganha, não é Deus que está no negócio. Olha o que Paulo falou em 2 Coríntios 9:7. Lê na tela comigo. Paulo disse, cada um contribua conforme determinou no coração. Então é você que determina, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Gente, a barganha, ela é originada no inferno. Sabe quem que levou Jesus para o alto do monte e falou para ele assim, ó, se você prostrado me adorar, tudo isso que te darei? Não foi Deus, foi o diabo. Deus Pai não levou Jesus para o alto do monte para mostrar o que ele ganharia se adorasse. Deus Pai levou Jesus para o alto do monte para mostrar o que ele perderia se adorasse. Jesus não subiu no monte para ganhar, mas para entregar. Jesus não subiu no monte para receber, mas para doar. É por isso que Deus vai te colocar num lugar alto, não é para você ganhar mais não, é para você alcançar mais gente doando. Quem pega essa palavra diz amém? Eu profetizo que durante essa série você vai crescer muito, em nome de Jesus. Uns 3 amém, pelo amor de Deus, essa hora de você dar um grito de amém aí. Eu profetizo que você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai mandar coisas para a tua vida. Deus vai te colocar num lugar alto, mas para quê? Para você alcançar um raio maior de pessoas, é para isso que a gente põe a luz lá em cima. Então nós vamos crescer para poder abençoar mais gente, amém ou não, gente? Agora esse negócio de barganha, não pastor, eu vou devolver meu dízimo, senão o devorador me devora. Primeiro que tem gente aí que não precisa nem do diabo para devorar, porque o cartão de crédito coça dentro do bolso, né? Tem gente que o devorador dorme com ele. Não sei se é do sexo masculino ou feminino, mas está lá. Talvez é a esposa, talvez é o marido, né? Talvez é os filhos. Mas, talvez você já ouviu em algum lugar que você precisa entregar uma oferta para Deus te abençoar. Talvez você já ouviu em algum lugar que você precisa devolver o teu dízimo para Deus não te castigar. Ei, deixa eu te dar um versículo libertador aqui. Eu quero que você leia comigo com alegria. Romanos 8:32, põe na tela. Olha o que o Paulo disse aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, único filho por sinal, mas o entregou por todos nós. Olha a pergunta do Paulo: como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem já recebeu Jesus aqui na tua vida, diga amém.
Deixa eu te dar uma notícia que você vai dar um glória depois dela. Junto com Jesus, você recebeu um pacote com todas as bênçãos celestiais possíveis na tua vida. Deus já te deu, já chegou, já está aí. Então eu não dou um dízimo para receber uma bênção. Eu devolvo o meu dízimo porque eu já sou abençoado. Eu não dou uma oferta para Deus me dar mais. Eu oferto, eu abençoo pessoas, eu faço bem. Eu sou generoso porque este amor já me alcançou. Então eu não faço isso para receber de Deus. Eu faço isso porque eu já recebi. Ele deu primeiro, então a gente não dá para Deus, a gente só devolve. A entrega dos nossos recursos é uma gratidão ao Senhor, é uma devolução diante de tudo aquilo que Ele já nos deu. Então tira, por favor, essa paranoia da tua cabeça. Não é troca, não é barganha. Jesus te chamou para isso. Segundo ponto que eu aprendo aqui: para viver leve, coração íntegro, vença o egoísmo com generosidade. Repita comigo, diga: egoísmo só pode ser vencido com um coração generoso. Gente, Paulo falou uma frase para Timóteo aqui, ó, séria. Vamos ler? 2 Timóteo capítulo 3, o verso 2 ao 4. Paulo disse assim, ó: isso porque os homens serão amantes de si mesmos. Paulo estava falando o que a geração ia virar, ok? Eles serão apegados ao dinheiro. Cumpriu ou não cumpriu, gente? Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Nossa, pastor, que coisa feia. É isso aqui que a humanidade está caminhando. Não assuste. Você está esperando que o povo que não tem Deus melhore? Não, eles não vão melhorar, gente. Nós é que precisamos viver a plenitude do Evangelho e tocar a vida deles de forma transformadora, amém? Mas Paulo está dando um quadro aqui do que as pessoas virariam sem Deus, e é o que está virando. Então, pessoas apegadas ao dinheiro. O egoísmo, ele já é intrínseco do ser humano. Preste atenção, o nosso coração, ele nasce formatado com o desejo de reter. Você já viu? Nós não somos naturalmente inclinados a repartir, a entregar e a obedecer. Eu gosto de fazer esse teste com as crianças. E agora, aqui, antes da palavra, eu fiz um teste com uma criança. Toda criança de 5 anos para baixo, quando ela está comendo alguma coisa, eu gosto de chegar nela e falar assim: me dá um pedacinho. É claro que eu não quero aquilo, mas eu estou ali vendo aquela criança. A maioria delas fala assim, ó, não. Aos meninos buchudos. Não dou. E eu não estou julgando e criticando as crianças, não, porque esse é o natural. É o natural. Algumas raras, quando ela está lá com pirulito, né? Agora eu cheguei no Henrique aqui, ele estava comendo uma batatinha, eu falei assim, me dá um pedacinho. Ele falou, toma. Ele me deu, né? Tem um ponto positivo, né? Cadê os pais? Está aqui, foi arrebatado? Tá, foi arrebatado, os pais estão cuidando. Então, mas a maioria das crianças, ela não. Por que ela não dá, gente? Porque isso é nosso. E aqui não é uma crítica, tá? Para as crianças, elas estão fazendo o que a maioria faz. Tem adulto que faz isso. Está lá com o pirulito, mas também pensa, né, gente? A criança ganhou um pirulito, está dos mais gostosos do mundo. Chega um adulto lá e tal, me dá uma pedacinho. A criança pensa, nossa, mas está aqui tão bom. Eu já vou te dar uma dica, gente. Quando alguém estiver tomando um refri de latinha que te oferecer por educação, não bebe! Não bebe! Porque, gente, o pessoal é muito sem noção. Está bebendo uma coca e fala assim, cunhado, você aceita um pouquinho? Aí o cunhado vai, quero. Aí ele toma um gole e volta 5. Que nojo. Aí eu já falo assim, ó, não quero mais, pode ficar. Não, gente, coca para tomar de turma é de 2 litros. Não é latinha. Tem gente que é muito sem noção. Está chupando um picolé, você oferece a pessoa, eu quero. Aí, enfia na boca e devolve. Nossa, vai ser nojento assim. Pronto, falei, estou leve agora, vocês podem... Se eu te oferecer alguma coisa, não aceita. Não. Porque eu tenho nojo, gente. Isso aqui é frescura, pastor. Tudo bem, se você consegue ficar trocando baba, né, com os outros, babando na sua garrafinha de coca. Não, então para de bobeira. Nós temos um amigo que a gente viaja com ele. Toda vez a gente vai comprar picolé, sorvete. Ele nunca compra. E de todo mundo que compra, ele pede um pedacinho. Eu não vou falar quem é para não expor ele aqui, né, a pessoa, vou guardar meu amigo, é um amigo do coração. Mas o Paulinho, lá de Recife, contei, gente. Toda
Toda vez o Paulinho faz isso, a gente está lá com o picolé, e fala assim, deixa eu ver o que, rapaz? Vai lá e pede o seu. Então criança, quando ele está chupando picolé, o natural é ele não te dar, porque a nossa natureza, ela quer reter, ela quer segurar, e a gente se cuidar, vai crescer com isso. Então preste atenção, nós precisamos de forma intencional combater o desejo de reter e sermos generosos. Abre, derrama, abençoe vidas, para de ser insatisfeito, egoísta. O antídoto para esses males é gratidão e generosidade. Porque se você ficar pensando assim, ó, eu tenho que reter, eu tenho que segurar para que eu tenha mais, você nunca vai ter. A gratidão, ela transforma atmosferas de escassez e rancor em abundância e esperança. A generosidade promove multiplicação e deixa legados. Olha o que o pastor Carlito Paz disse no livro A Vida Biblicamente Próspera. A verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas a compartilhar o melhor. Olha o que ele falou: aquilo que guardamos se perde, o que gastamos se desfaz, mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Quem aqui já foi marcado positivamente por alguém que do nada chegou em você e te deu uma grande bênção? Aí eu lembro. E eu vou citar uma aqui agora que veio no meu coração, e eles estão aqui hoje, e eu vou falar isso. Nós tínhamos comprado um terreno numa comunidade que nós frequentávamos lá, e a gente precisava construir uma quadra. E nós não tínhamos dinheiro para o ferro. Sabe, Manel, caro, sabe que telhado é coisa cara e tal. E eu fui compartilhar para o meu amigo do coração, o pastor Maurílio. Ele falou: rapaz, nós compramos lá um terreno, mas agora a gente precisa cobrir e tal. Ele falou assim: Daniel, eu estou desmontando esse galpão aqui agora, quer saber? Pode levar tudo. Gente, doou todos os ferros e todas as telhas. Eu nunca esqueci disso. Eu não estou falando para a glória dele não, que eu nem sei se você lembra disso. Você lembra disso? Lembra, né? Lembra. Não vem me cobrar não. Deu, está dado. Mas olha, eu fui marcado, gente. Olha a generosidade dele. Ele falou assim: ó, você precisa arrumar só o muque. Eu falei: tá chegando o muque. Você lembra a gente igual uns doidos, tirando o trem lá, subindo no ferro e tal. Trouxemos, está lá a quadra funcionando até hoje. Que bênção, gente. Então, se você já foi marcado por um ato generoso de alguém, você nunca esqueceu. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha: quem já foi marcado por algum ato generoso de você? Nossa, pastor, ganhar é bom demais. Mas dar é melhor. Inclusive a Bíblia diz isso. Vamos ser uma comunidade generosa, amém? Ou que amém fraco, meu Deus. O terceiro ponto que eu aprendo aqui é: obedeça com prontidão. Vamos dizer juntos? Obedeça. 2 Crônicas 31, 21 diz assim: em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, por isso prosperou. Preste atenção. Se você quer ter um coração íntegro, inteiro ao Senhor e viver uma vida leve, próspera, você precisa ser uma pessoa obediente, mas obediente de forma rápida. Porque se o dinheiro é algo espiritual, frequentemente Deus vai usar ele como um teste da nossa fé. Deus gosta de usar esse negócio de dinheiro para testar a nossa fé. Eu tenho certeza que Deus estava querendo mandar uma bênção grande para o Maurílio e para a Adriana, quando apareceu a oportunidade deles doar aquele ferro, porque é assim que Deus faz. Então, se eles retêm, a bênção estava lá. Então, é assim, Deus vai testar a gente constantemente. E eu preciso que você entenda que não tem nada a ver com quantidade ou valor. Por quê? O dízimo de quem tem muito tem o mesmo sentido para Deus do que o dízimo de quem tem pouco. Então não é sobre valor, é sobre obediência, é sobre coração. Na perspectiva bíblica, prosperidade não está no quanto possuímos, mas em como respondemos a Deus com rápida obediência. Então deixa eu te falar uma palavra aqui: obedeça aos princípios bíblicos, esteja atento, e eu te convido a fazer orações nesse sentido durante essa série. Espírito Santo, fala ao meu coração o que o Senhor quer que eu faça com as minhas finanças. Ele vai falar, e quando Ele falar, obedece, mas obedece rápido, porque você vai ver assim, coisas lindas acontecendo, amém? Acontecendo na tua vida. Gente, eu já vi cada coisa maravilhosa. Eu já vi o Espírito Santo falar para pessoas doarem casas,
uma casa que ele tinha, a única casa para alguém. Sabe? Mas é desafio. E aí quando o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente obedece. E aí, deixa eu te falar uma coisa, 30 anos que eu prego o Evangelho. Comecei com 18, faço 48 esse ano. Pela graça de Deus, eu nunca vi nesses 30 anos alguém que obedecesse o Espírito Santo se arrepender. Eu nunca vi alguém me procurar e falar assim, pastor, eu estou arrependido porque eu ouvi a voz de Deus e quebrei a cara. Não. Eu conheço gente que se arrependeu porque ouviu a voz de homens. Tem uns lugares aí, eu não vou falar o nome para não faltar com a ética, mas que eles reúnem só para arrancar dinheiro do povo. Todas as pregações são sobre dinheiro e tal, é terrível. E aí eles acontece o quê? O povo doa carro lá na pressão, doa moto, doa tudo. Aí isso no domingo. Na segunda-feira os maridos vêm tomar, porque a esposa empolgada doou, o marido vem quebrar o pau. Essas igrejas não, essas comunidades antibíblicas, elas têm até um corpo de advogados para resolver esse tipo de BO. E um dia a Rosana estava vendendo calça, ela foi lá na Avenida Goiás. Deu uma dica forte aqui, né? Mas não vou falar o nome, vamos segurar. E a Rosana ia atender uma cliente lá, eu falei assim, vou entrar para ver. Nunca fui num culto, entrei. Sentei lá, o pastor ficou 1 hora falando de dinheiro. Aí quando ele terminou, ele falou assim, agora nós vamos fazer uma oferta. Deus está me falando aqui que alguém vai doar 50 mil reais. O quê? Isso tem 12 anos. 50 mil. Não foi ninguém. Mas ele foi, 49, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 47. Você imagina, de 50, ele chegou em 500. Rudicelli, quando ele chegou em 500, o povo já estava assim, não é possível que eu sou tão desgraçado assim que eu não posso dar 500. Porque eu não tinha 50 mil, mas eu tenho 500. Aí o povo foi tudo levantando. Só uma pessoa no auditório não levantou. Quem? Eu queria levantar para dar um murro na boca dele. Mas eu não podia. E aí, gente, tinha obreiro do meu lado. Os caras dando prensa, tipo assim, não vai levantar não, ou sem fé. Faltou só eles falarem isso, né? Mas é uma máquina feita. Gente, isso não é de Deus. Nunca, grava isso, nunca nessa comunidade alguém vai dizer o que você tem que doar a Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. A gente ora. Nós precisamos de recursos aqui, meu Deus, muitos, mas a gente ora. Por isso que quando vem um sopro no teu coração para você fazer uma oferta, você está lá na tua casa, você recebe aquele Pix maravilhoso na tua conta. Quem recebe essa bênção dá um glória. E aí você se lembra, você pega o teu celular, fala assim, eu vou devolver meu dízimo, eu vou entregar essa oferta, eu vou abençoar a vida de alguém, eu vou abençoar um familiar, eu vou ajudar uma pessoa. Isso é resultado de oração, é o Espírito Santo que está tocando. Quando você sente no coração de abençoar alguém ou alguma causa, é porque tem um joelho dobrado lá do outro lado, dizendo, Deus, eu preciso da tua intervenção, eu dependo de ti. Mas a gente fala com Deus e Deus fala com os homens. A gente não está aqui para ficar oprimindo e persuadindo você. Essa série não é para isso. Essa série é para te ensinar a viver uma vida leve. Então, quando o Espírito Santo falar, responda positivamente e rapidamente em nome de Jesus. Posso ouvir um glória? Quarto e penúltimo ponto. Davi pode subir para eles pensar que está acabando. Descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Gente, eu amo esse tópico aqui, ó. Fala comigo isso aqui. Diga simplicidade e contentamento. Ai, que chave poderosa, gente. Meu Deus, olha o que o Paulo falou para o Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Então o que Paulo está falando aqui? Gente, eu já tive muito, e eu já não tive nada. Ele fala, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, comendo bem, do bom e do melhor, ou seja, passando fome. Tendo muito ou passando necessidade. Aí ele soltou a frase que todo mundo conhece. Tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção. Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a viver de forma simples e tendo contentamento em tudo o que ele tinha. Gente, o estresse financeiro, ele rouba a nossa paz e ele enfraquece os relacionamentos. Para de querer ser uma pessoa gananciosa. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso está acabando com a tua vida. Você está até conquistando alguma coisa, mas isso está te matando. Ao custo de quê? A que preço? Isso vale mais do que o teu casamento? Você não tem tempo para os teus filhos? Você não tem tempo para a tua esposa, para o teu marido? É dia e noite focado em ganhar, 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 ganhar. Para quê?
Não, pastor, eu vou garantir o meu futuro. Que futuro? Será mesmo que a gente sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Ao ponto da gente sacrificar o hoje? Eu não estou te chamando para ser irresponsável, para não projetar, não pensar, mas não de forma estressada. Gente, a administração dos nossos recursos, ela precisa ser feita com responsabilidade e equilíbrio. Então nós não precisamos ficar pensando só, eu tenho que ganhar mais. Pastor, o que eu preciso é de mais dinheiro para resolver meu problema. Se eu tiver um aumento de salário, pronto, aí eu vou conseguir viver em paz, aí eu vou desestressar, aí se a minha empresa dobrar o faturamento, pastor, aí eu estou de boa. Não é sobre isso. Nós não precisamos ganhar mais, nós precisamos aprender a viver bem com o que nós já temos, porque aí a gente tem cabeça boa, até para ganhar mais, se for da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Pare de focar na falta. Isso é uma estratégia de Satanás. Você se lembra como o diabo derrubou Adão e Eva no jardim? Lembra do início da conversa? O Satanás entra na serpente, chega no jardim e fala para Eva assim, ó: ei, vocês não vão comer de nenhum fruto da árvore aqui não? Aí Eva fala, não, a gente pode comer sim. Agora note um detalhe. Deus planta um jardim de delícias, Ele coloca lá várias árvores maravilhosas, inclusive uma era a árvore da vida, que o fruto dela produziria vida eterna, e uma árvore só, que não podia ser comido o fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus coloca vários sims no jardim e um não. Só que o Adão e a Eva não tinham comido nada ainda, nenhuma dos frutos. Por quê, gente? Porque a presença de Deus bastava para eles. Sabe por que eu creio que Adão e Eva, Carlos, não preocuparam em comer? Porque todo dia Deus descia, pegava na mão de um e do outro e ia passear pelo jardim. Tua presença me basta. Então Adão e a Eva não estavam preocupados com os frutos. Mas aí o diabo chega, ei, vocês não vão comer nada não? Foco no que eu não fiz. Foco no que eu não tenho. Aí a Eva, não, a gente pode comer sim. Então já que pode comer, dá uma olhadinha para essa árvore aqui, ó. Esse fruto. Aí a Eva fala, não, essa aí não pode. Mas aí o diabo chama a atenção da Eva para a falta. Tanto é que a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto parecia agradável aos seus olhos. Você consegue notar que a Eva nem tinha olhado ainda para aquele fruto? Então essa é a estratégia do diabo. Ei, homem, não fica olhando para o que você já tem não, olha para o que não tem, porque aí você vai ser ingrato, você vai ser insatisfeito, você vai ser avarento, você vai viver estressado. E o diabo usou a mesma estratégia com Jesus. Jesus jejuou 40 dias, a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. Jesus está com fome, ok? Jesus 100% homem também. E aí ele está com fome lá, o diabo chega nele falando o que, gente? Ei, ô guerreiro, você está com fome, foca na falta, vamos lá, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. O que Jesus disse para ele? Não, aqui não, Satanás. Você derrubou Adão e a Eva lá no jardim, mas eu não caio nessa. Eu não preciso de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toma, Satanás, eu já tenho tudo o que eu preciso. Agora preste atenção, e se você pegar uma coisa só dessa noite, pega isso. Pastor, eu estou precisando de mais dinheiro, um aumento de salário. Não. Você não está precisando de mais, você está precisando de um coração conectado a Deus. Sabe por quê? Porque Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Não é sobre o lugar ou sobre o que temos, é sobre o coração conectado em Deus. Adão foi derrotado no meio de toda a abundância e Jesus venceu no meio de toda escassez, porque ele estava conectado com Deus. Então eu e você não precisamos de mais recursos, nós precisamos de mais de Deus. Quem quer mais de Deus, diga amém, Jesus. Então por favor, se o diabo vir soprar no teu coração, não volta aqui não nessa série e tal, é mentira dele, porque quanto mais você vier aqui, mais essa série vai te ensinar a ser apaixonado pela presença de Deus, e todas as demais coisas ele vai acrescentar, amém? Então, eu venho aqui para o último ponto, que é 5, seja um canal de bênçãos e propósitos. Olha só o que Paulo falou, 2 Coríntios 9:11. Que texto forte esse. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quem quer enriquecer de
todos os lados, de todos os jeitos, em tudo. Você recebe essa palavra? Mas olha o propósito. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Igreja, preste atenção e eu passo para a conclusão. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas e realizar o seu bom propósito. É para isso que Ele vai nos dar mais. A boa mordomia dos nossos recursos financeiros não é para impactar apenas a nossa vida e a nossa família, mas pelo contrário, os nossos frutos vão abençoar muitas outras famílias, muitas outras famílias. O impacto vai além de nós mesmos. Nós vamos adiante, porque os nossos recursos vão tocar de forma abençoadora outras pessoas. Nós somos abençoados para abençoar. Amém? Qual é a graça do Evangelho? Receber, celebrar e repartir. Então, se você recebe, celebra e retém, não é o Evangelho completo. Que Deus nos abençoe. Agora eu concluo te fazendo uma pergunta. Responda para si mesmo. O que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Você recebeu o recurso de Deus. Deus tem derramado sobre tua vida. Cada um aqui em uma porção, mas Ele tem derramado. O que você está fazendo com o que Deus te confiou? Porque no final das contas, a grande questão da vida é o que o Senhor vai pedir contas para nós. Você sabia que nós vamos passar por um acerto de contas? Você lembra daquela historinha que Jesus contou de um senhor que deu talento para os seus servos? No final ele voltou e falou assim: o que você fez? O que você fez? E o que você fez? Sabia que eu e você vamos passar por isso? Não vai dar para fugir não, viu? Não vai dar para falar assim, ó, foi a mulher que tu me deste. Não, Jesus vai falar, esse papinho foi lá de Adão. Agora eu e você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta séria. Quantas pessoas estarão no céu por causa da sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão porque você se posicionou com avareza? É forte isso, hein? O que eu estou fazendo com o que Jesus me confiou? Não acumule para você tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói. Jesus disse isso em Mateus 6. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O grande resumo dessa meditação de hoje é: onde está o nosso coração? A prosperidade bíblica aponta para a eternidade, gente, para o nosso relacionamento com Jesus. Para o nosso relacionamento com Jesus. Então avalie hoje o teu coração. Tudo vai passar. Mateus 13:31, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Fica de pé no teu lugar, por favor, e nós vamos orar. Não falta, tá? Domingo que vem é ceia, ok? Não esquece de trazer o alimento lá para o Mercado do Amor. E a palavra será fé em Deus e sábia administração. Como eu disse, tem gente que ganha, mas não consegue ter sabedoria para administrar. Então nós vamos aprender semana que vem. Mas hoje, faz o seguinte: põe a mãozona ou a mãozinha assim, ó, sobre o coração e ora dizendo: Jesus, me ajuda a ter o coração em Ti. Por quê, gente? Vamos falar uma verdade aqui. Dinheiro é ruim, gente? Não, dinheiro não é ruim. Esses dias eu fui visitar um amigo e a gente chegou numa cidade mais longe lá, só tinha voo para essa cidade mais longe. E pensa, o mês de janeiro lá no sul do país é terrível, você não consegue andar de carro. A BR é 101, Xande, aquela? A BR 101 lá fica travada. E a gente tinha que rodar uns 250 quilômetros, ia demorar assim umas 5 ou 6 horas. Aí falou assim: amigo, fica tranquilo, eu vou mandar um helicóptero te buscar. Eu falei: o quê? Você está de zoeira? Ele falou: vou mandar um helicóptero te buscar. Eu achei que ele estava brincando. Aí quando chegou no dia anterior, o funcionário dele falou assim: ó, qual é o voo de vocês mesmo? Eu falei: tal. Ele falou: tal hora o helicóptero está lá para buscar você. Gente, pensa. Eu arrosando os meninos, descendo do avião. Aí a gente desceu do avião assim, ó. E aí, normalmente, quando você chega no aeroporto, desce de um avião, você vai com todo mundo assim, lá, vai para a sala de desembarque e tal. A gente não, a gente entrou na pista, Jaque. E fomos andando na pista, o helicóptero estava lá. O povo tudo ficou olhando para nós assim, pensando: quem que é esses ricos aí?
E eu dei uma olhadinha para trás e só assim para eles. Bora, amor. Tô brincando. Entramos no helicóptero, gente. Falei, meu Deus, dinheiro é bom demais. Então não vamos ser hipócrita, como diz o outro, de falar aqui que dinheiro é uma coisa ruim, gente. Não, vamos pregar, vamos embora, viver na pobreza, todo mundo, não sei o quê. Não, não é sobre isso. Mas é sobre não tirarmos os nossos olhos de Jesus. Porque aí, se Ele te der um helicóptero, é para você fazer como esse cara fez. Ele não precisava, gente. Não precisava, ele podia dizer assim, Daniel, vem de carro e tal. Mas ele gastou. Eu não sei se você tem noção do que é uma viagem de helicóptero, mesmo ele sendo seu. Então, para que isso? Para poder proporcionar um tempo melhor de qualidade. Eu quero abençoar os meus amigos. Então, olha, gente, olha o quanto isso, fazer a obra de Deus, usar os recursos que Deus te deu para pregar o Evangelho, alcançar mais vidas. Então não tira o teu coração de Jesus por nada que Ele te der, nada. E eu quero te convidar para orar agora dizendo, Jesus, não me deixa tirar os olhos da tua presença, não me deixa. Fecha os teus olhos físicos agora, e nós vamos cantar uma canção de adoração a Jesus. E eu quero te convidar, enquanto o nosso time canta, a você orar dizendo, Jesus, não me deixe perder o amor pela tua presença.